Shalom, amado Senhor, eu sou o apóstolo Alexandre Macedo, pastor-presidente do Centro Internacional de Adoração e Missões, da Primeira Igreja Batista em Auma, aqui no Rio de Janeiro. E hoje, mais um dia abençoado pelo nosso Deus, vamos ler Zacarias. Zacarias capítulo 4, versículo 10. Diz assim: Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Vocês sabem que quando Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, conquistou a cidade de Jerusalém, o que ele faz? Ele leva o povo para o exílio, né? O povo judeu para o exílio. Ele destrói o templo de Salomão, que estava em Jerusalém, e depois de 70 anos, né, quando aí, enfim, a dinastia babilônica cai, o rei Ciro assume, ele assina um decreto e ele libera o povo judeu para voltar para a sua terra e ali reconstruir o templo. Bom, Zorobabel, então, é um desses que se voltam e ele é nomeado governador de Judá. E juntamente aí com o sacerdote Jesua, outros líderes, o que acontece? Ele vai ser o responsável pela reconstrução do templo. O problema, gente, é que havia muita dificuldade. Primeiro porque o povo, depois de 70 anos, estava lá na Babilônia. Muitos não queriam voltar. Outros também começaram a imaginar como é que vai construir um templo da grandiosidade que havia sido construído por Salomão. Então, tudo isso foi, de alguma maneira, tentando diminuir, né, o coração de Zorobabel, tentando pressionar. E aí, em meio a tantas dificuldades, Deus levanta dois profetas. Um o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Todos os dois têm uma missão. E qual é a missão? A missão de liberar uma palavra de ânimo, de encorajamento. E essa palavra de encorajamento foi para que Zorobabel completasse a construção do templo. Na verdade, esse templo não teve a grandiosidade que Salomão construiu, mas foi nesse templo que Jesus entrou, abriu o rolo da lei e pregou. Agora, eu queria pensar com você sobre as atitudes que levaram Zorobabel a completar a obra. E por que isso, apóstolo? Porque quantas vezes nós estamos tentando recomeçar algo na nossa vida e não conseguimos? Quantas vezes você quer começar uma obra, um ministério, uma célula, uma liderança, algo na sua vida e tem sempre aquela turma do contra, desanimando você, colocando para baixo. E nesse texto, Deus usa a boca do profeta Zacarias para dizer, olha, não despreze os pequenos começos, Deus ama pequenos começos. Então, eu quero pensar com você, primeiro, era conhecer o propósito. Zorobabel tinha um objetivo. Ao construir o templo, ele sabia que Deus estava nomeando ele, colocando ele na posição para avançar e fazer aquilo que Deus tinha o desejo. E nada podia tirá-lo do foco. Sabe, quando você conhece o propósito, querido, quando você sabe que o que você vai fazer ou está fazendo é a vontade de Deus, ninguém te rouba do foco. É conhecer o propósito. Segundo, complete a sua obra, então pare de ouvir as palavras contrárias. Quantas palavras contrárias devem ter chegado aos ouvidos de Zorobabel? Quanta oposição na construção do templo, sabe? Aquelas pessoas que ficam jogando contra, tentando impedir, sempre levantando uma palavra de desânimo, sempre levantando uma palavra de desmotivação, mas a palavra nos mostra que Zorobabel não deu ouvido a nada disso, ele prosseguiu na sua missão, e assim vai ser com você também. Não dê ouvidos às vozes contrárias, não dê ouvido a palavras contrárias, mas há algo aqui tremendo também. Terceiro, sabe, Zorobabel aprendeu a ouvir os profetas, ele parou para ouvir Ageu, ele parou para ouvir Zacarias. Ao invés de ouvir as palavras contrárias, ele preferiu ouvir a voz do Senhor, que estava na boca dos seus profetas. E nessa manhã, como profeta do Senhor, eu te digo, não despreze pequenos começos. Continue trabalhando, se envolvendo, fazendo a vontade do Senhor, porque é Ele quem vai te honrar lá na frente. E por último, nessa manhã, Zorobabel não desistiu até que todo o templo fosse construído. Qual é o nome disso? Perseverança. Perseverar até o fim. Nós muitas vezes não temos a perseverança, ao contrário. Nós conhecemos o propósito, sabemos que é a vontade de Deus, mas por falta da perseverança desistimos, desanimamos, perdemos o foco, damos ouvido às palavras contrárias, nos abatemos com qualquer oposição que se levanta. Por isso, desprezamos até as palavras do profeta. Por isso, querido, os pequenos começos na tua vida
são anúncios de grande futuro, de grandes conquistas. Não esmoreça, não desanima. Coloca isso no seu coração. Sabe o que você está fazendo a propósito do Senhor? Não dê ouvido às vozes contrárias. Pare para ouvir os profetas e persevere até o fim. E eu tenho certeza que uma grande obra será levantada através da tua vida. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por esse dia. Te agradeço pelo teu cuidado, pelo teu amor. E Pai, nós não vamos desprezar pequenos começos. E Senhor vai nos sustentar até que esse pequeno começo se torne uma grande obra. Abençoe os teus filhos, Pai, no dia de hoje. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.